Olá, meu nome é Gustavo Merendi e juntamente com o Thiago Galante faço parte do grupo 1 da pós-tec em desenvolvimento de sistemas .NET da FIAP. Nesse vídeo eu vou apresentar o Conexão Solidária, a plataforma de microserviços de arrecadação de doações em cumprimento aos requisitos do Tech Challenge da fase 5. Essa é a arquitetura de nosso projeto. Para rodar nossa plataforma, escolhemos o Cloud AWS da Amazon. Nossos microserviços rodam em cluster Kubernetes criados no serviço EKS. Os arquivos Terraform, bem como os arquivos YAML, podem ser encontrados no repositório de infra. Criamos 5 microserviços que possibilitam rodar toda a nossa aplicação. O primeiro microserviço é o microserviço de usuários. Ele é responsável pela autenticação, pela criação e gerenciamento dos usuários. Nossa autenticação é baseada em JSON Web Tokens. O segundo microserviço é o microserviço de campanhas. Ele é responsável pela criação e gerenciamento das campanhas, bem como o início do processo de doação, criando a intenção de doação pelo usuário. Essa intenção de doação é publicada em um broker. Nós escolhemos o SQS da Amazon para criar as filas e ele é consumido pelo próximo microserviço, que é o microserviço Donation Worker. Aqui no Worker, nós temos um ponto importante da arquitetura, pois quando uma doação é recebida, a API de campanha não atualiza o banco diretamente. Ela publica um evento, Donation Created Event, que é consumido pelo Worker de forma assíncrona e ele atualiza o valor arrecadado da campanha, bem como grava essa doação no banco de dados dentro de uma transação única atômica com checagem de idempotência por Correlation ID, o que garante que mesmo se a mensagem for entregue 2 vezes pelo broker, o valor não é contado em dobro. Na camada de dados, usamos 4 armazenamentos diferentes, cada um resolvendo um problema específico. Postgres para consistência transacional. Para isso, nós utilizamos aqui o serviço RDS. A plataforma segue o padrão Database per Service, onde cada microserviço tem seu banco isolado, permite escalar cada serviço de forma independente, que é justamente um dos 3 pilares que o próprio enunciado do Hackathon define como missão do projeto: escalabilidade, observabilidade e automação. O segundo armazenamento utilizado é o Redis, que nós utilizamos para cache. No cache nós temos o cache da aplicação, temos um cache que é de blacklist de token, pois se alguém interceptar um token que é ainda válido, ele não pode ser reutilizado, pois ele já está na blacklist. O terceiro armazenamento utilizado é o Elastic Cache. Nós criamos aqui um container com o Elastic Cache. Ele é responsável pela busca de campanhas tolerante a erros de digitação. O quarto armazenamento é uma base NoSQL, o DynamoDB, que é utilizado para a gravação de logs da aplicação e dos audit logs, que são criados automaticamente quando é realizada alguma operação no banco de dados transacional. O acesso aos nossos microserviços é realizado inteiramente pelo API Gateway, que nós utilizamos também o serviço da Amazon. Somente o API Gateway tem acesso à rede externa, à internet. Os nossos microserviços não têm acesso à internet, eles são internos. O API Gateway faz a autenticação JWT e também implementamos um rate limiting para que a nossa aplicação esteja protegida contra ataques. Adicionalmente, criamos um microserviço de front-end criado com Blazor WebAssembly, que é a porta de entrada do usuário, que carrega como uma aplicação estática, fala diretamente com a API Gateway, buscando os endpoints dos microserviços. Cobrindo toda a nossa aplicação, nós temos uma stack de observabilidade completa. Então, nós temos o Prometheus coletando métricas de aplicação, nós temos o Zabbix coletando métricas de infraestrutura, nós temos um pod que é o próprio Zabbix e o outro pod é o Agent, e mais uma terceira fonte, um microserviço Dynamo PG Proxy, que nós criamos para traduzir as queries SQL em scans do DynamoDB, permitindo assim que o Grafana visualize os logs sem precisar de um plugin pago. Lembrando que esse plugin Grafana para DynamoDB existe, mas somente na versão paga. Dentro do Grafana foram configurados dashboards e alertas que são criados automaticamente com o deployment. Todos os nossos logs possuem Correlation ID, o que nos permite ter as métricas, logs e traces. Adicionalmente, implementamos um serviço de notificações. Então, quando um usuário é criado ou quando uma doação é efetuada, o SQS tem um trigger que aciona uma lambda que envia um e-mail para o usuário através do serviço SNS da Amazon. O SNS utiliza o Mailtrap para enviar esse e-mail. Utilizamos o SNS com o Mailtrap porque a conta LabRoll não nos permite utilizar o serviço SES da Amazon, que seria a primeira escolha. Também implementamos uma esteira de CI CD completa com o GitHub Actions. Ele restaura os pacotes NuGet, compila o projeto em .NET 8, roda a suíte de testes unitários, todos os nossos microserviços
tem testes unitários, faz um scan de vulnerabilidade com o Thrive nas dependências e ele gera a imagem Docker e publica no ECR. O ECR é utilizado para armazenar as imagens que nós vamos utilizar nos microserviços que estão no Kubernetes. Nosso projeto também pode ser rodado localmente em Kubernetes local. Para isso, nós temos algumas mudanças na estrutura do projeto. Então, no API Gateway, ao invés de utilizar o serviço do cloud, nós utilizamos um microserviço com o YARP da Microsoft. Para o serviço de mensageria, ao invés de utilizar as filas SQS, nós utilizamos aqui o RabbitMQ. Para as notificações, ao invés de nós utilizarmos SQS com SNS, nós utilizamos aqui um microserviço criado para isso e também o Mailpitch, que nos possibilita testar esse e-mail de forma local. Toda a documentação de projeto pode ser encontrada no repositório de infra, incluindo a justificativa para todos os bancos de dados, como rodar a nossa aplicação, e aqui nós temos instruções como rodar com Docker Compose, como rodar com Kubernetes local e como rodar com o AWS do cloud. Nós podemos rodar dessas três formas. Também temos os desenhos de arquitetura do projeto e as decisões de arquitetura que nós tomamos. Eu vou demonstrar nossa esteira de CI/CD rodando. Então, nós vamos ver agora os pods que estão rodando. Todos os pods estão rodando, inclusive os usuários. Eu vou fazer uma pequena mudança no usuários. Então, deu push, já apareceu aqui. Aqui nós temos no ECR uma imagem no usuários. Eu vou fazer um pull request. Toda vez que a gente dá um pull request, ele checa a imagem para ver se não tem nenhum problema de vulnerabilidade. Mas eu já posso dar o merge aqui. Com isso é dado o trigger no workflow. Nós temos aqui um gate, que é o de testar a imagem, testes unitários. E só se passar nessa fase, ele vai dar o deploy. Aqui nós temos um escaneamento de vulnerabilidades com o Thrive e ele também publica um relatório de segurança que pode ser baixado. Aqui já está todo completo, então nós vamos para o próximo estágio. Vocês podem ver aqui foi criado mais uma imagem e agora nós vamos dar o deploy. Então vocês podem ver aqui que foi criado mais um container e completou todos os estágios. E todos os estágios estão completos aqui. Todos os pods estão online. Eu vou demonstrar o uso de nossa aplicação com os comandos direto no API Gateway. Vocês podem encontrar os comandos no repositório de infra, no documento Comandos Testes API. Nós vamos começar aqui a jornada da nossa aplicação. O primeiro passo é criar uma campanha. Para criar uma campanha, eu tenho que logar como um gestor da ONG. Nós temos dois roles aqui, gestor de ONG e doador. Somente o gestor de ONG consegue criar uma campanha. Vocês podem ver aqui que eu loguei, né, como admin, recebi o token da aplicação corretamente e tentei criar uma campanha. E aí veio um erro. Então, o primeiro erro, o campo meta financeira não pode ser zero. Eu inseri meta financeira como zero. Então, vamos modificar isso e recriar a campanha. Agora eu recebi um outro erro. A data de fim não pode ser no passado. Essa data 30/6 está no passado. Eu vou modificar isso e vamos recriar. Prosseguindo com a demonstração, eu vou agora efetuar o logout do administrador e chamar o endpoint público para mostrar as campanhas que estão configuradas no nosso sistema. Então aqui
realizei o logout e eu tenho duas campanhas no nosso sistema. Uma campanha que eu já havia sido criada, Criança Esperança, e essa nova campanha que criamos agora, Campanha Solidária 1. Se nós viermos aqui no nosso front-end, nós podemos ver que nós temos também as duas campanhas aqui. Vou criar uma terceira campanha utilizando o front-end. Criada com sucesso. Eu vou aproveitar e modificar os status dessas campanhas para a gente ter uma campanha cancelada e uma campanha concluída. Então eu vou buscar as campanhas e aqui a gente utiliza o Elasticsearch. Então para a campanha Solidária 1, vou colocar o status dela como concluída. E para a campanha Solidária 2, vou colocar o status dela como cancelada. Batendo aqui novamente no endpoint público. Agora nós só conseguimos ver uma campanha, porque as outras estão como status cancelada e concluída. Verificando então no Grafana, nós temos aqui os dashboards. Se a gente for no dashboard de campanhas, então nós temos aqui 3 campanhas criadas, uma campanha concluída, uma campanha cancelada total, nenhuma doação ainda. Aqui nós podemos ver também as estatísticas do microserviço de campanhas. Vamos agora cadastrar um usuário que também é um endpoint público. O usuário foi cadastrado. Ao criar o usuário, nós também recebemos um e-mail. Então aqui nós podemos ver nas notificações que o usuário foi criado com sucesso. Vamos ver agora o dashboard de usuários no Grafana. Então aqui com as estatísticas e foi criado um novo usuário. Agora vamos para o processo de efetuar a doação. Eu vou utilizar essas duas campanhas concluída e cancelada para verificarmos que não é possível fazer doações para essas campanhas. Então reparem que aqui esse guide foi copiado aqui e nós temos um erro. Essa campanha não está mais aceitando doações. Se eu tentar fazer a doação para outra campanha, então, essa campanha não está mais aceitando doações também. Então vocês podem ver aqui que é o mesmo guide. Agora nós vamos fazer uma doação para a campanha ativa. Então esse aqui é o guide. Aqui na fila foi consumida pelo worker. E agora nós temos aqui na outra fila Donation Processed. Vocês podem ver aqui a doação. Quando a doação é processada, ela também envia um e-mail. Consultando a API pública novamente, nós temos aqui o valor arrecadado atualizado. Nessa API, nós temos um cache que é invalidado a cada 1 minuto. Então, o worker atualiza a campanha e o próprio cache se invalida e depois de 1 minuto você já vê o resultado correto na tela. Navegando na nossa observabilidade, nós conseguimos ver aqui o dashboard de doações, que nós temos a doação com as métricas do endpoint de doações. Também nós conseguimos ver aqui os ABICs, que mostram os dados de saúde. E aqui nós temos também logs e traces. Então vamos ver o audit log. Também temos aqui nos logs o correlation ID, que é um trace. Então se nós quisermos ver todo o caminho, é só pegar aqui um correlation ID e procurar por esse correlation ID aqui no nosso aplicativo. Então aqui todo o processo de doação, passando por diferentes microserviços.
E ainda temos aqui os alertas. Nós configuramos alguns alertas aqui para que seja avisado automaticamente. Nossa demonstração termina por aqui. Por favor, leiam o README porque a gente tem muitos features que foram implementados, mas que não podem ser demonstrados aqui no tempo do vídeo. Obrigado.